Encontros estranhos na estrada. Uma de minhas primeiras postagens aqui. Mas sempre tive um fascínio pelos aspectos sombrios e misteriosos da vida, então pensei em contar sobre alguns dos personagens estranhos que encontrei na estrada. Este foi, de longe, o mais estranho. Eu costumava ser um motorista de caminhão OTR que dirigia com outro cara. Esse trabalho durou apenas um ano no total, mas durante esse ano tive alguns encontros estranhos na estrada. Um deles foi outro motorista de caminhão que decidiu tirar a camisa em um posto de combustível e começou a se lavar com fluido de limpador de para-brisa durante um dos meus intervalos. Apesar de algumas pessoas esquisitas ou de tipos fora do padrão, havia um cara que me assustava mais do que qualquer outro. Ele é um dos principais motivos pelos quais parei de dirigir. A interação aconteceu à noite. Estávamos dirigindo uma carga para a Califórnia, que chegaria no dia seguinte à noite. Eu havia chegado a uma área de descanso no Arkansas por volta das 3h30 da manhã, tendo acabado de dirigir e me preparando para fazer meu intervalo de 10 horas. Estava escuro, chovia fraco e a área de descanso, em particular, ficava um pouco abaixo da rodovia e completamente cercada por árvores. Uma atmosfera assustadora perfeita para a interação que eu teria. Saí para o trabalho noturno, dei uma rápida olhada nos arredores, saí e tranquei o caminhão. A área de descanso estava bem tranquila, com poucos carros no estacionamento e alguns caminhões que decidiram passar a noite aqui. Havia uma variedade de bancos ao redor com algumas coberturas para proteger da chuva. Eu estava indo ao banheiro para urinar quando vi um homem no escuro fumando um cigarro e sentado em um dos bancos. Ao passar por ele, minha ansiedade aumentou um pouco, mas não o suficiente para disparar um alarme, e decidi continuar indo ao banheiro. Fiz o que tinha que fazer, lavei as mãos e voltei para o caminhão. O homem ainda estava sentado em seu lugar original, mas sua linguagem corporal me dizia que agora ele estava me observando. Seu rosto estava envolto em sombras devido à luz do teto, mas todo o seu corpo se virou quando passei por ele. Um pouco paranoico, acelerei o passo de volta para a caminhonete, entrei e rapidamente tranquei a porta. Achando que o pior da minha ansiedade já havia passado, decidi ligar o rádio novamente para terminar um dos programas de comédia que estava ouvindo e terminar a carne seca que havia comprado mais cedo. Quando levei a carne seca à boca, minha periferia percebeu um movimento e olhei para os bancos em busca daquele homem. Ele não estava mais sentado no banco, e mais agora estava empoleirado embaixo do poste de luz a cerca de 3 metros do meu caminhão. Minha ansiedade voltou e senti que algo estava errado, algo em sua postura estava me incomodando, como se eu pudesse sentir que esse homem não tinha boas intenções. Desliguei o rádio nesse momento e olhei para trás. Esse homem não se movia, as sombras cobriam a maior parte de seu rosto, mas eu podia dizer que ele estava me encarando. Esse olhar fixo pareceu durar 10 minutos seguidos, ele nem sequer levantou o braço para dar uma tragada no cigarro que ainda estava aceso. Achando que aquela situação era muito estranha, chamei meu ajudante, que estava dormindo na cabine. Que cara? Ele disse, ainda acordando. Ei, cara, terminei meu turno, mas também tem um cara olhando para mim e para o caminhão lá fora, ouviu-se mexer e espiar pela cortina da cabine. Que cara? Olho para trás e o cara sumiu. Eu me assusto e dou uma olhada por todos os lados. Quando olho pelo espelho do lado do motorista, o homem está caminhando lentamente em direção à traseira do caminhão, com um cigarro na boca. Parece que ele está andando em volta do caminhão, eu digo. WTF? O quê? De que lado ele está? Diz o motorista confuso. A essa altura, o cara tinha dado a volta na traseira do caminhão e agora estava subindo pelo lado do passageiro. Ele está do lado do passageiro agora, eu disse. Deslizei para o lado do passageiro e peguei minha faca no painel, por precaução. Meu ajudante finalmente o vê subindo pelo espelho do lado do passageiro. O cara para bem perto da porta do passageiro e começa a espiar pela janela inferior da porta do passageiro. Para quem não sabe, os veículos costumam ter uma janela na parte inferior da porta do passageiro para que você possa ver se há algum carro no seu ponto cego daquele lado. Bastante assustado, gritei: o que porra você quer, idiota? Isso fez com que o homem desse um pulo para trás e ficasse na ponta dos pés para tentar espiar pela janela mais alta, pois agora ele podia me ver olhando para ele. Ele devia ter uns 50 ou 60 anos, era magro, com olhos azuis brilhantes e esbugalhados, e tinha um olhar perturbado no rosto, como confusão misturada com malícia. Meu ajudante disse: podemos ajudá-lo? Ao ouvir que éramos dois no caminhão, o homem se endireitou abruptamente e foi embora, deixando nós dois mais confusos do que nunca. O ajudante vestiu suas roupas e sentou-se no lado do motorista. Lembrei-me de minha experiência com o homem até aquele momento e ficamos sentados observando-o. Percebemos que toda vez que um novo veículo chegava, ele caminhava até o poste de luz mais próximo da nova chegada e ficava lá.
Ficamos sentados por cerca de 30 minutos debatendo se deveríamos chamar a polícia, já que esse cara não fazia nada além de agir como um canalha. Quando finalmente decidimos ligar para a polícia, vimos o homem verificar o telefone, apertar as mãos em sinal de frustração e voltar correndo para um dos carros no estacionamento e sair em disparada pela noite. Essa foi a última vez que eu o vi. O que mais me confunde é quais eram suas intenções. Eu era bem maior do que ele e, se chegasse a uma briga, é provável que ele só levasse vantagem se tivesse uma arma. Se ele tinha planos de roubar o caminhão, temos registros e coordenadas de GPS em nosso caminhão o tempo todo, nossos sistemas alertam nosso gerente de frota se estivermos saindo quando não temos tempo em nossos relógios. Além disso, que diabos esse cara estava fazendo às 3h30 da manhã em uma área de descanso sombria? Minha melhor teoria é que as áreas de descanso não são vigiadas com muita frequência pela polícia, e essa estava fora de vista devido à cobertura de árvores entre a área de descanso e a rodovia. Esse cara parecia ter escolhido esse local por esse motivo específico. Quanto aos planos que ele tinha depois do sequestro, roubo, violência? Não sei ao certo. Gostaria de ouvir a opinião de vocês e as interações que tiveram. Mas, para o filho da puta assustador que estava à espreita naquela área de descanso do Arkansas no meio da noite, não vamos nos encontrar novamente. Meu pai conheceu um demônio. Lembre-se de que isso aconteceu anos antes da história de meu amigo ou de outras que pesquisei. Quero que você faça isso para contextualizar. Meu pai era motorista de caminhão quando deixou o serviço militar no final dos anos 2000. Quando eu e meus irmãos nascemos, ele só dirigia em nosso estado natal, o Texas, e os verões eram extremamente ocupados para ele. Esse incidente aconteceu em 2006, em uma de suas longas viagens pelo Texas. Acho que ele estava dirigindo para o sul pela 281. Ele estava ficando bastante cansado quando parou em uma parada de caminhões. Ele estava indo para a loja de conveniência do local, quando notou uma jovem andando de um lado para o outro na frente da loja. Ela aparentava ter uns 20 e poucos anos, era magra, muito bonita e usava uma camiseta regata com shorts curtos, de acordo com meu pai, um traje normal para os verões do Texas. Ela carregava um prato coberto com papel alumínio, como se estivesse voltando para casa depois de um churrasco em família. Ele terminou seus negócios na loja e voltou para sua caminhonete. Ao entrar, ficou surpreso ao ver que a mulher loira estava agora sentada no banco do passageiro. Ele ficou totalmente chocado. Ele não tinha a menor ideia de quem era essa mulher ou como ela havia conseguido passar pela porta trancada. Meu pai sempre foi muito vigilante na estrada e nunca deixava seu caminhão destrancado. Ele exigiu que ela saísse da caminhonete. A essa altura, ele não estava com medo, mas havia algo de estranho com essa mulher misteriosa. Ela se sentou e olhou para ele, com o prato coberto no colo, sem dizer uma palavra. Por um momento, ele se perguntou se deveria simplesmente sair, ir até a porta do lado do passageiro e puxá-la para fora da cabine. Mas ele decidiu não fazer isso. Ainda não tenho certeza do motivo. Tudo aquilo era muito estranho. Então meu pai, contra seu bom senso, ligou o caminhão e partiu, com a mulher loira ainda no banco do passageiro. Alguns quilômetros adiante na estrada, ele tentou conversar. Acho que ele estava tentando acalmar o extremo desconforto que sentia. Ele perguntou o nome dela, mas a mulher permaneceu em silêncio. Enquanto seguia pela rodovia, pensamentos luxuriosos começaram a se insinuar na mente de meu pai. Tenho certeza de que fazia um bom tempo que ele não via minha mãe, e lá fora, nas estradas rurais do Texas, quem descobriria? Só dessa vez. O que poderia acontecer, certo? Meu pai colocou a mão na coxa dela, logo acima do joelho. Assim que ele a tocou, a mulher se transformou de uma linda jovem em um tipo de monstro infernal. Seu rosto se tornou áspero, e seus olhos agora eram poços negros. Seus dentes se transformaram em presas afiadas, com uma língua longa e não natural. A figura demoníaca soltou um assobio gutural. E do prato que ela estava segurando saiu um monte de movimentos viscosos, como se houvesse uma pilha de vermes se contorcendo sob o papel alumínio. Um cheiro pútrido impregnou a cabine do caminhão, e meu pai rapidamente desviou o rosto dela e conseguiu parar o caminhão na beira da estrada. Quando o caminhão parou, meu pai abriu a porta e saltou do caminhão. Depois de alguns instantes para se recompor e permitir que sua respiração voltasse ao normal, ele olhou de volta para a caminhonete. A mulher demoníaca havia desaparecido. Agora ele estava sozinho na estrada. Ele começou a orar, pedindo a Deus que repreendesse o espírito maligno. Por fim, voltou para a caminhonete e partiu. A mulher não voltou.
No entanto, demorou um pouco para que o mau cheiro persistente se dissipasse. Quando meu pai chegou em casa depois daquela viagem, contou tudo para minha mãe. Ele tinha muito medo de que minha mãe o perdoasse por sua indiscrição infiel. Ele já tinha visto muita coisa na vida, mas nada o havia assustado daquela maneira antes. Ele se culpava pelos pensamentos impuros e talvez por isso tenha atraído o espírito maligno. Sei que muitos podem dizer que todo mundo traz seus parceiros o tempo todo e nada disso acontece com eles. Não sei explicar por quê. Só sei o que aconteceu com meu pai nas estradas escuras e solitárias do Texas. Quando eu era mais velho, falei sobre essa experiência e perguntei: pai, isso realmente aconteceu com você? Ele nunca respondia com palavras e apenas acenava com a cabeça. Valorize seus motoristas de caminhão locais, por favor. Algumas informações básicas: meu pai é motorista de caminhão. Ele não viaja para fora do estado nem nada, mas isso não significa que não trabalhe muito e, na maioria das vezes, chega em casa exausto e estressado. Certa vez, ele ligou para minha mãe do trabalho e perguntou se poderia ser buscado por ela, já que não estava se sentindo bem. Quando chegou em casa, parecia extremamente abalado com alguma coisa, seus olhos pareciam estar paranoicos. No dia seguinte, ele cancelou a viagem e insistiu em ficar em casa. Na época, eu tinha apenas 12 anos e não entendi muito bem por que meu pai decidiu cancelar a viagem. Era estranho ele fazer isso, quase como se não quisesse voltar. Recentemente, perguntei a ele sobre aquele dia, se agora tenho 17 anos, e ele me sentou e explicou o que havia acontecido naquele dia. Meu pai estava fazendo uma entrega em um restaurante um pouco ao sul de onde moramos. Normalmente, quando está dirigindo, ele gosta de ouvir música para não se preocupar com o tempo. Isso foi por volta das 6h30 e também estava abaixo de 30 graus, então ele não estava muito confortável e não queria nada mais do que ir para casa, para sua família. Quando meu pai chegou ao restaurante, foi para o fundo, onde ficava a porta dos fundos. Quando saiu, ele me disse que notou um Impala preto estacionado na lateral do restaurante, o que era estranho, pois os funcionários e todos os outros normalmente estacionavam na frente, pelo que meu pai viu. Quando ele saiu para pegar os ingredientes, um homem apareceu na porta. Pelo que meu pai descreveu, o homem era baixo, mas tinha um corpo musculoso e ombros muito largos. Também era estranho, pois esse homem não estava usando paletó e fazia menos de 30 graus naquele dia. Meu pai lhe deu um sorriso de boas-vindas e o homem apenas olhou para ele sem expressão, como se tivesse encarado uma parede. Meu pai não pareceu se incomodar com isso e viu o homem sair em direção ao Impala. Em seguida, ele entrou no restaurante e conversou com o gerente sobre a entrega de ingredientes que estava chegando. Quando recebeu a assinatura e voltou para fora, notou que os faróis do Impala estavam acesos e o carro estava de frente para o meu pai e seu caminhão. Ele não pensou muito sobre isso e não conseguiu ver o rosto do homem na frente do carro, pois estava muito escuro, que de onde eu venho, tende a escurecer um pouco mais no inverno e também no início do dia. Quando ele voltou para pegar as últimas caixas, ficou aliviado por finalmente poder ir para casa. Ele se sentou um pouco na caminhonete e relaxou ouvindo música para ajudar a aliviar o cansaço. Ouviu uma batida forte na parte de trás da caminhonete e presumiu que fosse a caminhonete deslocando as caixas e os parafusos ou algo assim. Pensou que fosse apenas isso até ver o homem que havia visto antes, agora colado à janela lateral com um sorriso perturbadoramente largo que até hoje o assusta. Por medo e frustração, ele começou a xingar o homem em um inglês ruim para que saísse do caminhão, mas a agressão só parecia aumentar o sorriso dele a cada palavra de insulto. Ele então se lembra de ter tocado a buzina, o que assustou o homem e o sorriso que ele tinha se transformou em uma carranca frustrada. O homem foi até o Impala, deu a partida e saiu dirigindo. Meu pai, obviamente aterrorizado com o encontro, não conseguia parar de verificar os espelhos retrovisores para ter certeza de que não estava sendo seguido. Ele fez isso durante todo o trajeto e jura que viu o Impala passar perto dele e depois desaparecer do nada. Quando voltou ao QG do trabalho, explicou o que viu aos colegas de trabalho, que tentaram acalmá-lo do estado de pânico e estresse em que se encontrava. Ele estava tão paranoico que não teve coragem de dirigir o carro para casa e pediu à minha mãe que o pegasse e que meu irmão o levasse de volta. Ele afirma que não tem mais medo, mas sempre que tento recriar o sorriso daquele homem para ele, consigo ver o medo absoluto em sua expressão. Então, cara assustador do restaurante misterioso, não vamos nos encontrar porque, se o fizermos, vou quebrar sua cara por assustar meu pai como você fez.